filósofo, historiador, sociólogo, economista, escritor e pensador socialista alemão de origem judio. Goiás News Notícias, sem mais delongas. Vamos lá, fundador do comunismo científico, a filosofia do materialismo dialético, histórico da economia. Política científica Jeff Y. Maestro del Proletariado Internacional. Contemporâneo del teórico anarquista Mijai Bakunin, foi a sua vez padre teórico do socialismo científico e do comunismo, junto com Friedrich Engels. Foi considerado uma figura histórica clave para entender a sociedade y a política. Nasceu em 5 de maio de 1818 em Treveris, Alemanha. Foi o terceiro de 7 filhos de uma família judia de classe média. O padre é seu Mordechai Luego Henrique Marx, que era descendente de uma larga linha de rabinos e exercia a advocacia. Ademais, conselheiro de justiça. Sua madre foi Henrietta Presburger, nascida nos Países Baixos. Realizou seus estudos de Direito na Universidade de Montpellier para estudar filosofia. Ele se doutorou em 1841 em Jena com uma tese titulada Diferença entre a filosofia de la natureza de Demócrito y la de Epicuro. Pronto-se implícito na elaboração de trabalhos em torno da realidade social. Em 1844, em Paris, Marx trabalhou com Friedrich Engels, que se converteu em seu principal colaborador. Escreveu suas reflexões teóricas desta época em uma série de quadernos de trabalho que postumamente foram divulgados como os manuscritos econômicos y filosóficos. Por outro lado, o peso político de seus artigos periódicos lhe hizo ganhar fama de revolucionário, o que provoca sua expulsão da França. Marx, jovem período em que estuda a alienação, enajenação e a ideologia, desde uma perspectiva cercada pelo humanismo, influenciado em grande parte pela filosofia de Ludwig Feuerbach. Marx se pergunta y contesta em seus manuscritos de 1844 em que consistente, entonces la enajenación del trabalho. Primeiramente, em que o trabalho é externo ao trabalhador. De si no pertenece a su ser, em que, em seu trabalho, o trabalhador não se afirma, sino que se niega, não se sente feliz, sino desgraciado. Não desarrola uma energia física e espiritual livre, sim que mortifica seu corpo y arruina seu espírito. Por isso, o trabalhador só se sente em si fora del trabalho. Y em el trabalho fora de si. Está em lo suyo quando no trabalha y, quando trabalha no estar em lo suyo. Seu trabalho não é assim voluntário, sino forçado, trabalho forçado. Por isso não é a satisfação de uma necessidade, apenas um meio para satisfazer as necessidades da força do trabalho. Seu caráter estranho é claramente evidente no que diz respeito ao trabalho imediato, como não existe uma ação física ou de qualidade de outro tipo de trabalho. Como a peste, o trabalho externo, o trabalho em que o homem se enajena, é um trabalho de autossacrifício, de ascetismo. Em linhas gerais, Marx defende a ideia de que a linha empobrece o homem sócio-histórico, negando a possibilidade de modificar os aspectos dos âmbitos nos que se vê involucrados, provocando uma consciência real falsa disso. Sin embargo, este é um eixo que pode suprimir-se. Politicamente, o pensador alemão aboga por uma sociedade comunista, entre o homem alienado aquele que não coincide consigo mesmo e o homem comunista, aquele que finalmente é igual ao homem, se coloca o processo transformador. Em la sociedade comunista haverá desaparecido toda alienação, que disse la ciência com respeito aos fantasmas, segundo Marx. Maduro segundo Althusser, 1845, e de la ideologia alemã y las teses sobre Feuerbach marca a ruptura epistemológica rama de la filosofia cuyo objeto de estudio é o conhecimento.
a partir da fase inicial de Marx, rompeu com sua etapa anterior, o período ideológico e filosófico, e inaugurou um período científico no qual desenrola estudos econômicos e históricos usando o método do materialismo histórico. Como diria Althusser, Marx inaugura o continente História. Este é eminentemente do período de sua magna obra, O Capital, crítica da economia política. Durante sua etapa de maturidade, a obra de Marx se tornou mais sistemática e surgiu em seus conceitos econômicos mais destacados: a teoria do valor, a exploração, como apropriação de mais valor ou a explicação capitalista sobre. Sem embargo, outros autores, incluindo Erich Fromm, negam a ruptura epistemológica e sustenta que a ideia de enajenação é fundamental durante todo o pensamento de Karl Marx. Mas cercanos ao humanismo não considera que é um jovem Y veja o Marx Y reivindicando a continuidade de sua obra no redor de um conceito de homem Y sua enajenação em o capitalismo. Críticos de Marx, a importância de Karl Marx no panorama intelectual e político do século zero e seu legado no século zero foram levantadas contra-críticas à sua obra e sua pessoa. No século zero, as principais críticas são provenientes de intelectuais e organizações do movimento obreiro que sustentam posturas políticas distintas às de Marx. Entre outros, Bakunin, anarquista rival na inspiração da Internacional, considerado autoritário a Marx. Vida familiar, se casou com Jennifer Westphalen. Viveram com fortes penurias econômicas devido à irregularidade dos ingressos de Marx, a persecução política que censurava Y, clausurava nas revistas que publicava, de temer que de mudar constantemente. Marx teve com Jennifer Westphalen 6 filhos. Em 1849, Esperabanha é o quarto. Em 1855, Yabian. Falecido trisseguido, Francisca Y. Egar convulsões, bronquites Y. tuberculose seriam as causas. La pequena Del Marx, a Momofor Y. Laura Marx se casou com o dirigente socialista francês Paul Lafargue. Se suicidou junto a ele em 1911. Marx teve uma vida pessoal dedicada de forma exaustiva ao estudo de las diferentes disciplinas do pensamento, em especial de la filosofia e história, o qual implicou que nunca tivera estabilidade econômica. Sem embargo, conte sempre com o apoio fiel e incondicional de seu amigo Engels. O período de Bruxelas, estabelecido em Bruxelas, funda a Liga dos Comunistas, tras o qual se declara pátrida adio Y revolucionário. Tras o período revolucionário de 1848, se traslada à colônia onde organiza um novo diário, Nova Gaceta Renana. O período de Londres é agora quando Marx se dedica à escritura de uma de suas obras fundamentais, é o Capital. Ademais, Marx participou da fundação e organização da Primeira Internacional 28 de setembro de 1864, conhecido como a Associação Internacional de Trabalhadores, e ter participando ativamente nas discussões. Quem foi Karl Friedrich Gauss? Tras a derrota da Comuna de Paris de 1871, que significou um duro golpe para a Internacional, Marx se retirou de la luta política e se dedicou à escritura de seu pensamento. Muerte haja 1877, com a saúde muito quebrada, se refugiado definitivamente em la vida algareia. Você pode se alternar precisamente no círculo familiar e se produzir dos desgracias, que provavelmente precipitarão sua morte. O 2 de dezembro de 1881 faleceu sua esposa. Y apenas um ano depois, é 11 de janeiro de 1883, sua hija maior, Jane Longuet, solo, abatido, com a mente debilitada, Y os pulmões afetados, 14º afetado. Marx se deixou morrer ao 18 de março de 183.
Pensamento deste vítima da primeira grande crise do capitalismo década de 1830 e das revoluções de 1848, Marx se propõe a desenvolver uma teoria econômica capaz de apresentar explicações sobre a crise, pero a la vez de interpelar ao parte proletariado em proletariado para produzir um cambio revolucionário. Os principais temas sobre os que trabalhou Marx foram a crítica filosófica, a crítica política e a crítica de la economia política. Alguns autores pretendem integrar a obra de Marx em Geuss em um sistema filosófico. O marxismo, articulado em torno de um método filosófico chamado materialismo dialético. Karl Marx é um pioneiro na compreensão dos mecanismos fundamentais que geram o funcionamento da sociedade moderna, especialmente na relação com a teoria do valor, e cuja obra cumpre foi o capital. As obras de Marx foram inspiradas a organizações políticas comprometidas em superar o capitalismo. Obra de Karl Marx, escrita em 1875, publicada em 1891. Em La Crítica del Programa de Gotha elucida os problemas fundamentais do comunismo científico. Marx desenrolou a tese da inevitabilidade da revolução socialista. O estabelecimento da ditadura do proletariado não foi uma análise científica do futuro da sociedade comunista. Neste trabalho, por primeira vez se expôs a ideia relativa à grave necessidade de um período de transição no processo que leva ao capitalismo, ao comunismo, a grave necessidade da ditadura revolucionária do proletariado como estado de dicho período. Representa também uma porta essencial para o comunismo científico, a definição de Marx do socialismo e do comunismo como as fases da formação comunista, como os graus da madureza econômica do comunismo. Lenin, Marx mostrou que só na fase superior da sociedade comunista se acabou com os machos inerentes ao capitalismo, se superou a esclavização del hombre e seu sometimento à divisão del trabalho, desaparecerá a contradição entre trajo e trabalho. Em trabalho convertirá de um meio de vida em a primeira necessidade vital. As forças produtivas alcançarão um grado tal de desenrolo que quedará assegurada a abundância de produtos e a sociedade poderá escrever em suas bandeiras necessidades. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Até a próxima. Fui.